O governo federal deve detalhar nos próximos dias o corte de quase 26 bilhões de reais no orçamento de 2025, anunciado para conter a disparada do dólar. O presidente Lula mudou o tom do discurso que vinha fazendo nas entrevistas, em que atacava o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a autonomia da instituição. Depois de 3 reuniões com Lula, no mesmo dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o presidente determinou o corte de gastos para o cumprimento do arcabouço fiscal. A primeira coisa é que o presidente determinou cumpra-se o arcabouço fiscal. Então não há discussão a esse respeito. Essa lei complementar foi aprovada o ano passado. A iniciativa foi do governo, com a participação de todos os ministros, e, portanto, não se discute isso. São leis que regulam as finanças públicas do Brasil e elas serão cumpridas. 2024, 2025, 2026, compromisso nosso é de cumprimento das leis complementares de finanças públicas. E a determinação é que o arcabouço seja preservado a todo custo. Nós vamos ter a ordem de grandeza disso nos próximos dias, assim que a Receita terminar o seu trabalho, mas nós já estamos operacionalizando aquilo que será provavelmente demanda dos ministérios de despesas obrigatórias para zerar essa conta e cumprir o arcabouço. Também participaram do encontro com Lula as ministras do Planejamento, Simone Tebet, e Esther Dweck, da Gestão e Inovação. O ministro Fernando Haddad disse que o pacote de redução de gastos corresponde a um pente fino que o governo fez em benefícios sociais nos últimos 90 dias em vários ministérios. Segundo o ministro, as medidas podem ser antecipadas para este ano, a depender do relatório de receitas e despesas do governo federal, que será apresentado no dia 22. Desde março desse ano, os ministérios finalísticos, junto ao Planejamento e a Casa Civil, têm feito uma análise das despesas obrigatórias. Nós já identificamos, e o presidente autorizou levar à frente, 25,9 bilhões de reais de despesas obrigatórias que vão ser cortadas depois que os ministérios afetados sejam comunicados do limite que vai ser dado para a elaboração do orçamento 2025. Então, esse número já está consolidado pelos próprios ministérios. Não tem chute, tem base técnica, é com base em cadastro. Algumas dessas medidas do orçamento de 25 podem vir a ser antecipadas à luz do que a Receita Federal e o Tesouro e a Secretaria de Orçamento Federal nos apresentem como necessidade de bloqueio ou contingenciamento agora no dia 22 de julho. Então isso também é uma determinação do presidente. O pronunciamento de Haddad com as determinações de Lula foi feito quando o mercado já estava fechado. Antes, o dólar já havia encerrado o dia em queda de quase 2%. O maior recuo desde agosto do ano passado por causa da mudança de tom do discurso de Lula. Em 2 momentos, nesta quarta-feira, o presidente manifestou publicamente o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas. Depois de se reunir a sós com Haddad pela manhã no Palácio da Alvorada, o presidente aproveitou uma cerimônia no Palácio do Planalto para dizer que o governo dele tem compromisso com o controle de gastos públicos. A gente vai ter uma política econômica que vai fazer esse país crescer, a gente vai continuar fazendo transferência de renda e a gente, ao mesmo tempo, vai continuar com a responsabilidade que nós sempre tivemos. Aqui nesse governo, a gente aplica o dinheiro que é necessário, a gente gasta com educação, com saúde aquele que é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso desse governo desde 2003 e a gente manterá ele à risca. Após as declarações de Lula, o dólar chegou a cair 2% e terminou o dia cotado a R$ 5,56. Na terça-feira, a moeda americana chegou a ser vendida a R$ 5,70. Desde a semana passada, Lula vinha intensificando as críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e ao setor financeiro. As seguidas declarações de Lula, contrárias ao corte de gastos, aumentaram o temor de desequilíbrio fiscal e fizeram o dólar disparar, o que poderia pressionar a inflação e uma nova alta de juros. No fim da tarde, o presidente foi perguntado
se estava satisfeito com a queda do dólar no pregão desta quarta-feira. Lula não quis falar especificamente sobre a moeda e reafirmou o compromisso com a responsabilidade fiscal. Estejam certos que esse país jamais será irresponsável do ponto de vista fiscal. O país tem que estar calmo, porque está tudo acontecendo favoravelmente ao país. Se você tem um desarranjo qualquer, você só tem que consertar. É isso. Hoje a expectativa é para o tom que o presidente vai adotar em uma entrevista que vai conceder à Rádio CBN em Campinas, no interior de São Paulo, durante viagem para inaugurar obras.